Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Emerson Alves e nesse canal eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre fundamentos do Bitcoin e o preço do Bitcoin ao longo do tempo, numa expectativa em escala de semanas. Então, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um indicador que ele mostra basicamente ali os fundos do Bitcoin em gráfico semanal, tá? Por que em gráfico semanal? Porque cada velhinha dessa ele representa a abertura e o fechamento de uma semana. Bom, antes de a gente analisar essas bandas do RSI, a gente tem que analisar e entender o que é o RSI, né? Primeiro que o RSI ele é entendido como índice e conhecido, né, como índice de força relativa, né? Ele busca ali basicamente obter, né, ganhos a partir de oscilações de movimento que variam, né? Esse RSI tem uma variação de movimento de 0 a 100, né? E ele geralmente dá uma interpretação a analistas, traders traders, investidores fundamentalistas também que utilizam uma interpretação de força do ativo, né? Uma das principais funções desse indicador é prever o esfriamento de uma tendência, tá? Como assim o esfriamento de uma tendência? Geralmente a gente tem ali o preço subindo, porém a gente tem o RSI, que é um índice de força relativa, caindo. Então a gente tem ali o que a gente chama de divergência e um esfriamento nessa tendência que antes era de alta, tá? Outra função dele é a inversão de tendência. Eu já falei para vocês que era uma das funções que era o esfriamento da tendência e outra é inverter uma tendência de baixa ou de altas. Por exemplo, a inversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, a gente tem, por exemplo, o RSI subindo e o preço de um ativo caindo. Então a gente tem o que a gente chama ali de divergência bullish, né? Uma divergência otimista, e o inverso também a gente chama de divergência bearish, que é divergência pessimista. Bom, então para a gente entrar nesse indicador que utiliza bandas, eu quero mostrar para vocês como é calculado esse oscilador que a gente chama de índice de força relativa. Então vamos lá, ó. Deixa eu ir aqui para minha tela. Se a gente escrever esse indicador, ele é basicamente aí o RSI, ele é igual a 100 menos 100 dividido por 1 mais RS. Eu vou explicar o que é esse RS também, tá? RS. Sabendo que esse RS ele é igual à média de X períodos dividido, tá? Desculpa, pela períodos esses períodos de alta e dividido pela média de X períodos de baixa. Então é assim que a gente calcula esse oscilador RSI. Então veja o seguinte, tá? Se a gente tem uma média de, por exemplo, 20 períodos semanais, a gente vai ter 20 períodos semanais de alta e uma média de X períodos semanais de baixa. Falta um Azinho aqui, mas não tem problema não. X períodos semanais de baixa. Então, esse RS é calculado por essa razão, que somado com 1, né, isso daqui vai dividir 100 e de 100 retirar esse valor. Então, veja que esse valor aqui ele vai tender a variar entre 0 a 100, como eu tinha explicado no início do vídeo, beleza? Então, pensando nisso, as bandas, né, as bandas desse indicador RSI vão ser baseadas, tá? Deixa eu ampliar aqui. Serão baseadas
em médias, em médias de períodos, tá? E nesse caso a gente vai utilizar os períodos semanais. Então vamos lá, eu vou deixar aqui essa fórmulazinha, vou deixar aqui embaixo. E eu vou, né, colocar aqui essa média, esses índices de força relativa semanal, utilizando bandas. Então veja só. Primeiro que a gente tem, né, essa banda vermelha de cima. Veja que o preço, né, não encontra um topo nele, né? Porém, quando a gente se afasta desse RSI vermelho, o preço tende a recuar em uma tendência de baixa. É o que a gente está vivendo nesse momento, que eu já expliquei para vocês em um vídeo anterior, quando eu mostro as múltiplas multiplicações da média de 200. Se você quer dar uma olhadinha, clique aqui em cima. Mas para que serve basicamente esse indicador? Bom, esse indicador ele mostra basicamente os fundos do Bitcoin. Veja que nesse momento aqui, ó, ele indicou o fundo, tá? Aqui, ó, ele também indicou fundo do Bitcoin. E nesse momento aqui também, lá no Corona dele, indicou fundo. Então veja que a gente tem um espaço, né, de queda e um espaço desse RSI verde para subir, tá? Aqui, entre, né, a faixa de 20 mil dólares, né, até a faixa de 25 mil dólares. E isso vai condizente aos vídeos anteriores que eu mostrei com a lei de potencial de crescimento do Bitcoin e também com as múltiplas multiplicações da média de 200. Bom, como é calculado esse indicador? Bom, esse indicador, tá? Se você olhar aqui, eu estou utilizando vermelho para com um período maior, né? Verde para o período com a banda inferior e cinza com o RSI, como se fosse um RSI médio, tá? Então, e os valores? Bom, primeiro que eu utilizei o período de 70, veja que esse período são os candles semanais, a quantidade de candles semanais, 70 candles semanais, o índice força relativa médio com um período de 14, ou seja, são 14 semanas, e por fim, né, o oversource, né, que é essa banda de baixo, o verde, com 30 períodos semanais. Então, esse indicador, basicamente, ele funciona para indicar esses fundos do Bitcoin em tempos gráficos semanais. Se o preço for realmente lá nesse ponto, seria de fato o melhor momento de compra do século, né? Ou talvez do século, não sei, né? Mas talvez da década para comprar Bitcoin, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Um grande abraço.